Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a expansão marítima. Vamos focar nas grandes navegações realizadas pelos portugueses e pelos espanhóis. E então, preparados? Vamos lá! Aqui eu tenho o Porto de Lisboa, que é um dos principais portos da Europa, desde o século XIII, XIV, e aqui o mapa da expansão marítima portuguesa. O que os portugueses querem, pessoal? Os portugueses querem chegar no Oriente. Navegando por onde? Navegando pela costa da África. Pessoal, acreditava-se naquela época que o planeta era plano. A palavra planeta vem de plano, e que a borda do plano, o ponto máximo o extremo do plano, é justamente o extremo da África. Quem chegasse até aqui no extremo da África, corria o risco de cair do plano, numa cachoeira estelar, num precipício cósmico. Então, existiam muitas lendas que afirmavam que o sul da África era o fim do mundo, era o precipício. Daí a importância dos portugueses. Os portugueses não acreditavam nessas lendas e falavam: vamos navegar até o extremo sul da África, porque nós acreditamos que nesse extremo sul possa existir o quê? Uma passagem entre o Atlântico e o Índico, que vai nos levar para onde? Para o Oriente. Essa é a importância dos portugueses. Com muita coragem, eles navegaram, sim, até o extremo sul da África. E não é que descobriram, ou seja, descobriram a passagem entre o Atlântico e o Índico. E que através dessa passagem, que eles chamaram primeiramente de Cabo das Tormentas e posteriormente Cabo da Boa Esperança. A partir daí, eles vão cruzar o oceano e chegar em Calicut, nas Índias. Então, você tem um processo muito bacana, né? A expansão marítima portuguesa, ela é marcada por vários momentos, é um passo a passo, é um step by step. Você tem, primeiramente, os portugueses conquistando aqui em cima a região de Ceuta, lá em 1415. Ceuta era como se fosse uma Nova York do norte da África. Era um importante centro fornecedor de especiarias. Esse centro fornecedor de especiarias, ele vai ser dominado pelos portugueses. É a primeira conquista dos portugueses no processo expansionista marítimo. Essa conquista foi feita, inclusive, pelo próprio infante Dom Henrique, lá da Escola de Sagres. Muito bem. Posteriormente, você tem os portugueses conquistando os arquipélagos de Açores e Madeira, em 1419, 1427. Nesses arquipélagos de Açores e Madeira, aqui está Madeira, aqui está Açores, eles vão produzir açúcar. Ah, que legal, açúcar. Eles vão pegar mudas de cana da Índia, o açúcar é um produto da Índia, os portugueses vão desenvolver a lavoura canavieira na região de Açores e Madeira, e a partir daí vão adquirir essa experiência, a experiência na lavoura, e vão transferir posteriormente essa experiência para onde? Para o Brasil. O Brasil também passou a produzir açúcar, pessoal, não por acaso, tá? Os portugueses já tinham esse conhecimento. Bom, posteriormente, os portugueses, eles começam a descer o périplo da África. O périplo da África é a costa africana. Então, passo a passo, eles vão descer o litoral e vão conquistando várias regiões, como o Cabo Bojador, o Cabo Arguim, a região da Guiné, ou seja, o famoso Golfo da Guiné. Aqui eles vão construir o Forte São Jorge da Mina, e aqui, infelizmente, eles começam a traficar escravizados. Eles vão oferecer alguns produtos para líderes tribais brigarem com outros líderes tribais. E do resultado dessa briga,
Eu instiguei a briga entre vocês, e desse resultado vocês me ofereceram a tribo dominada. E eu levo o grupo dominado para ser escravizado, ou na Europa, ou posteriormente na América. É daí, então, que vem o tráfico de escravos, né? A grande diáspora dos africanos para a América. Muito bem, até que em 1488, eles chegaram no Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias é o grande navegante que descobriu a passagem entre Atlântico e Índico. E 10 anos depois, um outro navegante português, o Vasco da Gama, contorna o Cabo da Boa Esperança e chega em Calicut. Concluindo, então, o projeto dos portugueses, a Rota Oriental e as principais navegações portuguesas. No meio desse processo é que você acha o território brasileiro. Em 1498, você tem o Vasco da Gama chegando em Calicut. 2 anos depois, você tem o Cabral chegando ao Brasil. Tá? A viagem de Cabral ao Brasil, ela está dentro desse contexto. A chegada dos portugueses ao Brasil, ela faz parte de um contexto maior, que é a Rota Oriental. Muito bem, então aí as referências da expansão marítima portuguesa. Bom, posteriormente, nós vamos ter a expansão marítima feita pelos espanhóis. Os espanhóis, pessoal, também querem chegar no Oriente, só que eles vão usar a rota do Ocidente. Eles vão ser orientados pelo Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é um navegante que acreditava que a Terra era redonda. Se a Terra é redonda, eu não preciso navegar pela costa da África. Basta dar a volta no mundo. Eu vou chegar no Oriente. Sair do Ocidente e chegar no Oriente é fácil, porque a Terra é redonda. Só que no meio da volta do Colombo, ele acabou esbarrando na América. Ele vai descobrir a América por acaso e vai até achar que estava no Oriente e batizar os nativos da América de quê? De índios, porque ele acreditava que tinha chegado nas Índias. Muito bem. Então você tem, primeiramente, a expansão espanhola adotando a rota ocidental, navegando pela esquerda, diferente dos portugueses. A Espanha, ela sai um pouco atrasada em relação a Portugal, porque a Espanha também estava em luta lá contra os árabes. Na mesma guerra de reconquista dos portugueses, a Espanha também enfrenta os árabes. E só depois de expulsar os árabes é que a Espanha iniciou seu processo expansionista, em 1492. Bom, e esse processo expansionista, ele vai ter uma conquista muito legal. Além deles descobrirem a América, são os espanhóis que vão fazer a primeira viagem de volta ao mundo, a primeira viagem de circunnavegação do planeta. Vai ser feita por uma proposta espanhola. O navegante, curiosamente, era português, Fernão de Magalhães, português, mas contratado pela Espanha. Ele navega até o extremo sul da América, descobre uma passagem no extremo sul, essa passagem hoje chama-se Estreito de Magalhães, justamente em homenagem ao Fernão de Magalhães. Ele acessa o Pacífico aqui do outro lado, ele vai enfrentar nativos aqui na Oceania, vai ser assassinado aqui na Oceania, mas a viagem continua, comandada pelo contra-almirante Sebastião Elcano. E essa viagem acaba sendo completada 3 anos depois. Os espanhóis realizaram uma grande façanha. Com essa viagem de volta ao mundo, o que os espanhóis comprovaram para a humanidade? Que a Terra é redonda. Então, essa viagem espanhola, ela é muito importante porque ela comprova a circunfericidade do planeta. Muito bem, pessoal.
Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre as navegações portuguesas e espanholas. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar a celebração dos tratados de limites entre portugueses e espanhóis. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.